Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso cronograma oficial da disciplina Semiologia 3, vamos falar sobre a semiologia em oncologia cirúrgica. Inicialmente, é interessante que saibamos o estadiamento da malignidade pelo score T, N e M, T relativo à dimensão do tumor, Tx, onde nós não podemos avaliar o tamanho do tumor, T1, correspondendo a um tumor de extensão pequena, e assim sucessivamente, à medida que esse tumor cresce, atingindo uma área maior do tecido ou do órgão, podendo inclusive já transpor esse órgão. Então, o score T nos dá a dimensão do tumor. No N, nos dá a percepção da existência ou não de adenopatias. NX, não podendo ser avaliado ainda o comprometimento dos linfonodos. N0, ausência de células neoplásicas nos linfonodos. E N1, quando existe o acometimento linfonodal. O M diz respeito à presença ou não de metástases, MX, onde não se pode avaliar de fato a presença de metástases à distância, o N0, quando não há essas metástases, e o M1, quando existem as metástases. Então, esse estadiamento, ele é utilizado para todas as neoplasias. Em relação à história natural do câncer, nós temos a etapa local, câncer localizado, a etapa regional, quando aquelas células neoplásicas já transpassam a estrutura do órgão e passam a acometer as estruturas adjacentes, e a terceira etapa, que é a disseminação, ou seja, a propagação daquelas células neoplásicas para órgãos e estruturas distantes do sítio primário. Então, já na etapa regional, vimos na projeção anterior a senhora realizando uma mamografia, um nódulo já característico de neoplasia local, etapa local. Quando daquela região há o acometimento passando da glândula mamária, como exemplo, e atingindo estruturas adjacentes, como as regiões linfonodais, pescoço, aqui nós temos os gânglios da região de cabeça e de pescoço, aqui nós temos os linfonodos torácicos, abdominais, de membros superiores e inferiores. Então, quando essas estruturas passam já da estrutura inicial do órgão do sítio primário, acometendo estruturas regionais adjacentes, nós temos a etapa regional. A etapa seguinte é a etapa da disseminação, no qual vejam nessa radiografia uma imagem nodular como que em flocos de algodão, que caracterizam processo de disseminação à distância de células neoplásicas. Nós podemos ter, por exemplo, uma neoplasia coloretal, no qual nós tenhamos a disseminação à distância para o parênquima pulmonar, e essa imagem radiológica é muito característica de processo metastático pulmonar. Já estamos, portanto, na etapa de disseminação neoplásica. Em relação às afecções cirúrgicas, nós vamos iniciar pelo tumor de tireoide. Vejam que aqui nós temos os tumores, as massas em crescimento, e a partir daí nós temos uma série de sinais e sintomas que vão desde nódulo, edema na região cervical anterior, podendo esses nódulos terem crescimento rápido. Existe uma dor na parte anterior do pescoço, uma maior sensibilidade nessa região. Existe a possibilidade de, no crescimento tumoral, existir a compressão de estruturas da fonação, cordas vocais,
nervo laríngeo recorrente, dando processos de rouquidão ou alterações na voz do paciente. Pode existir a compressão do esôfago, levando a dificuldades para engolir. Podem existir problemas de compressão da árvore respiratória, levando a problemas respiratórios. E a irritação nessa região também pode determinar no paciente o aparecimento de tosse de característica constante. Aqui só a questão anatômica. Quando nós estivermos no exame físico para inspeção e palpação, nós temos aqui a cartilagem tireoide, o famoso pomo de Adão. Aqui nós temos a cartilagem cricoide, nós temos propriamente a glândula tireoide, né? O seu lobo direito, o seu lobo esquerdo, o seu istmo. Vejam aqui o íntimo contato com a traqueia e também com estruturas próximas, como as estruturas vasculares. Ainda no exame físico, no que diz respeito à inspeção e palpação, nós podemos nos colocar atrás do paciente, palpando essa glândula tireoide, observando se essa glândula ela tem um deslocamento ou não através dos planos. O fisiológico é termos esse deslocamento. Quando existe a neoplasia, o crescimento neoplásico pode fazer com que haja inflamação, fibrose e aderência dessa glândula aos planos superficiais e profundos, fazendo com que a palpação já possamos perceber superfície irregular, de característica não elástica, endurecida e uma glândula móvel, ou melhor dizendo, uma glândula fixa, aderida aos planos profundos. Aqui nós temos a sequência do exame dos linfonodos, já naquela perspectiva do exame regional para ver se existem estruturas próximas à glândula que estejam acometidos, no caso específico aqui a palpação das cadeias linfáticas, dos gânglios linfáticos. E como métodos diagnósticos, nós temos a possibilidade da dosagem do antígeno carcinoembrionário, lembrando que esses antígenos, eles são muito úteis no segmento do tratamento e não necessariamente no diagnóstico de quaisquer que sejam as neoplasias. Temos a possibilidade da dosagem do hormônio estimulante da tireoide, o TSH, do T3 e T4, mesmo sendo carcinomas de células foliculares, na especificidade dos carcinomas de células foliculares, habitualmente não há muita alteração nos níveis sanguíneos de TSH, T3 e T4 nestes pacientes. A tireoglobulina é uma proteína que serve para o armazenamento dos hormônios tireoidianos e que é muito utilizada para o segmento do tratamento da neoplasia tireoidiana, que pode consistir na remoção da área neoplásica junto com o tratamento baseado em iodo radioativo. E se nós tivermos no evoluir do paciente níveis presentes e aumentados de tireoglobulina, indica que ainda existe ou houve recidiva dessa neoplasia tireoidiana, pela pesquisa e presença e elevação dos níveis na evolução do tratamento da tireoglobulina. A calcitonina também pode estar aumentada, ela age no metabolismo do cálcio e pode estar aumentada nas neoplasias medulares da tireoide. Podemos utilizar a radiografia de tórax para visualizarmos aquele contexto da disseminação à distância metastática. O ultrassom, como aqui nós estamos visualizando. Também podemos utilizar os outros exames de imagem, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a cintilografia com radioisótopos da tireoide,
a tomografia por emissão de pósitrons, ou PET scan, que nada mais é do que a introdução de um radionuclídeo com glicose. Esse radionuclídeo entra na célula neoplásica, onde há um grande metabolismo da glicose, e a partir daí há uma emissão de pósitrons que determina a formação de imagens naqueles tecidos com aumento do metabolismo por maior demanda de glicose. Então, o radionuclídeo vai para essa região que está com o seu metabolismo de glicose aumentada justamente pelo maior crescimento neoplásico. Temos também a biópsia aspirativa por agulha fina. Nós nos guiamos pelo ultrassom, introduzimos uma agulha fina no tecido tireoidiano para a pesquisa de células neoplásicas. Em relação aos tumores ósseos, vejam aqui essa característica de formação irregular exofítica do fêmur, né? E esse paciente vai apresentar dor e edema locais. Podem existir as chamadas fraturas patológicas. Essas áreas fazem com que haja uma destruição óssea da arquitetura normal óssea, fragilizando essa estrutura óssea e possibilitando mais facilmente a ocorrência de fraturas. Daí nós chamamos as fraturas oriundas de processos neoplásicos, por exemplo, como fraturas patológicas. Em etapas mais avançadas da neoplasia, nós temos a possibilidade de perda de peso pelo paciente e a fadiga, que muitas vezes pode não apenas ser ocasionada pelo hipermetabolismo das neoplasias, como até pelo próprio acometimento do parênquima pulmonar na etapa de disseminação à distância para o pulmão. É sempre importante nas neoplasias termos uma radiografia de tórax para detectarmos a presença ou não, ou pelo menos termos uma boa ideia se aquele tecido, aquele parênquima pulmonar está sendo alvo de disseminação metastática ou não. Como métodos diagnósticos, nós temos a simples radiografia mostrando áreas onde há um aumento da reabsorção óssea com aumento da fragilidade desse osso. Podemos utilizar exames de imagem como a tomografia computadorizada, a tomografia por emissão de pósitrons ou PET scan, a ressonância magnética. Vejam aqui a ressonância magnética mostrando uma área de hipossinal permeada de áreas de hipersinal, essas áreas mais esbranquiçadas. Então, é toda uma neoformação diferente do tecido ósseo normal. Podemos utilizar a cintilografia óssea, marcadores radioisótopos, para a detecção de células neoplásicas no tecido ósseo. E também podemos fazer a biópsia com agulha nessas regiões neoplásicas ósseas. O tumor de esôfago, nós temos a possibilidade dessas neoplasias crescerem tanto para dentro do lúmen esofagiano como para fora. Para dentro, nós vamos ter a possibilidade da dificuldade de deglutição. O paciente pode apresentar dor, dificuldade de deglutição, vômitos, hemorragia digestiva, pois essa área é facilmente erodida, determinando sangramentos digestivos. Então, relativo a esse crescimento para dentro do lúmen esofagiano, nós podemos ter também a rouquidão, e aí nós já teremos o crescimento para fora do lúmen esofagiano, comprimindo estruturas relacionadas à fonação. Nós podemos ter soluços, nós podemos ter nos vômitos a aspiração desse conteúdo dos vômitos, levando a uma pneumonia, uma pneumonite química por broncoaspiração. Então vejam que também, a depender das características do tumor esofagiano,
nós podemos ter uma série de sinais e sintomas. Como métodos diagnósticos, nós temos o esofagograma. Vejam aqui uma imagem com bário, no qual nós temos uma dilatação do esôfago proximal, nós temos uma irregularidade parietal pelo crescimento tumoral, nós temos aqui a continuidade do esôfago e vejam que nesse crescimento tumoral do esôfago houve por contiguidade o acometimento da árvore respiratória, da traqueia e houve, em virtude dessa continuidade, desse crescimento em continuidade para a árvore respiratória, houve a formação de uma fístula. A substância contrastante, ela penetra, passando pelo esôfago, penetra na árvore respiratória. Então, esse daqui já é um tumor avançado de esôfago, com crescimento exofítico e acometimento da árvore respiratória. E vejam que, como aqui há um estreitamento, houve, acima desse estreitamento, uma dilatação esofagiana. Nós podemos utilizar os exames de imagem sabidos, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Nós podemos utilizar a endoscopia digestiva alta para a verificação dessas áreas neoplásicas. Inclusive, nós podemos utilizar o artifício do ultrassom endoscópico para não apenas visualizar o crescimento intraluminal como extraluminal da neoplasia esofagiana. Podemos utilizar a broncoscopia para termos uma ideia do acometimento da árvore respiratória. Como existe o esôfago torácico e abdominal, nós podemos utilizar a laparoscopia e a toracoscopia para a visualização direta dessas neoplasias e também a biópsia para sabermos, por exemplo, se há ou não neoplasia e qual o tipo histológico. Aqui nós temos os exames, a laparoscopia e a toracoscopia para a visualização do esôfago torácico e esôfago abdominal. Aqui nós temos a endoscopia digestiva, a visualização da área neoplásica. Quando nós utilizamos no endoscópio o recurso do ultrassom, ele nos possibilita ver a extensão tumoral para além da parede esofagiana, como aqui aparece. Então, nós temos o artifício também do ultrassom endoscópico. Em relação ao tumor de estômago, nós temos que, crescendo uma neoplasia ao nível do estômago, nós vamos ter no paciente a possibilidade dos sintomas dispépticos, como dor, eructação, empachamento, sensação de peso, pois aqui teremos uma massa tumoral em crescimento, queimação, náusea, saciedade precoce, pois um percentual do estômago está sendo preenchido pelo crescimento tumoral. Existe a percepção do peso vago, principalmente pós-alimentar. Existe a possibilidade de vômitos, de alterações no processo digestivo, a disfagia. Pode essa área também determinar sangramentos digestivos e até mesmo ao exame, a depender do crescimento dessa massa, nós podemos perceber, palpar em epigástrio uma massa tumoral. Em relação aos tumores de estômago, nós temos ao exame físico a possibilidade de encontrarmos alguns sinais, alguns aspectos presentes. Um deles é o nódulo da irmã Maria José, que aqui se encontra visível nessa parte e nessa outra fotografia com a erosão de pele, que corresponde a um acometimento linfonodal ao redor da cicatriz umbilical, muito presente em neoplasias do trato gastrointestinal, presente em 52% dessas neoplasias, que nada mais é do que o acometimento de linfonodos periumbilicais, podendo essa área desse acometimento primário
Sierodir. O sinal de Troisier, ou linfonodo de Virchow, que é um linfonodo supraclavicular esquerdo, que pode estar presente nas neoplasias de estômago, são localizados na área supraclavicular esquerda, por questões da drenagem específica desta região supraclavicular pelos linfonodos. Então, nós podemos encontrar o linfonodo de Virchow e também pode existir o acometimento de linfonodos na reflexão peritoneal, linfonodos no fundo do fundo do saco peritoneal, que nós chamamos de prateleira de Blumer. Ou seja, há o crescimento tumoral, essas células se desprendem da massa principal e, por forma gravitacional, vão se implantar na reflexão peritoneal, podendo determinar ali, quando do toque retal, daí a importância, dentre outros aspectos do toque retal, nós podemos encontrar também esses implantes e perceber esses implantes na palpação, no toque retal, como que prateleiras. Então, denominamos de prateleira de Blumer. Como métodos diagnósticos, nós temos o hemograma, pois essas neoplasias podem sangrar, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo sangramento digestivo, a radiografia de tórax, para que nós possamos visualizar a possibilidade do acometimento metastático pulmonar, a seriografia gastrointestinal superior, ou SID, que nada mais é do que o exame contrastado do segmento do TGI proximal até o estômago. Vejam que aqui nós temos o preenchimento do estômago por líquidos e uma célula, e um tumor em crescimento intraluminal. Temos a distensão do estômago com retenção de seu conteúdo e um crescimento para dentro do lúmen gástrico, né? A endoscopia digestiva alta também é utilizada, a laparoscopia, também podemos utilizar o recurso do ultrassom endoscópico para verificarmos o crescimento extraluminal daquela neoplasia. Os exames de imagem, a ressonância, a tomografia específica para áreas onde há maior metabolismo da glicose, que condizem na maioria das vezes com áreas de maior multiplicação celular neoplásica, a tomografia por emissão de pósitrons, e também podemos realizar a biópsia. Em relação aos tumores coloretais, é importante que saibamos que um grande percentual deles se originam em regiões do reto sigmoide. Essa é uma área crítica para o crescimento e desenvolvimento das neoplasias colônicas. E também aqui nós vemos a importância do toque retal, pois podemos verificar a presença de estruturas neoplásicas. O paciente pode ter um processo diarreico, a neoplasia pode irritar os cólons de forma a que o indivíduo apresente processo diarreico. Por outro lado, essa neoplasia pode crescer e obstruir o indivíduo, levando à constipação. Pode também essa neoplasia, ao crescer para dentro do lúmen colônico, dar a sensação ao indivíduo de que o intestino não é completamente esvaziado quando dá defecação. Podemos ter também a presença de sangue nas fezes. Podemos ter uma dor abdominal tipo cólica ou até mesmo a distensão abdominal. Se nós temos um processo de neoplásico de crescimento intraluminal, o cólon aumenta os seus movimentos peristálticos, tentando impulsionar o bolo fecal para ser eliminado, e isso dá uma dor abdominal tipo cólica. Porém,
o indivíduo pode ter o crescimento ainda maior dessa neoplasia, chegando ao ponto da exaustão desse aumento da peristalse colônica, o que entra numa fase seguinte, que é a da distensão colônica. Então, nós vamos observar isso ao exame com um abdômen mais distendido daquele paciente. Podemos ter em fases mais consumptivas da neoplasia a perda de peso, o cansaço, a fadiga. Como métodos diagnósticos, nós temos a possibilidade da pesquisa de sangue oculto nas fezes, pela presença das hemácias nas fezes, ou até o teste de imunoquímica fecal para a pesquisa de presença da hemoglobina, especificamente da hemoglobina, nas fezes. Como existem células em multiplicação, na neoplasia, nós podemos perceber a presença de DNA, seções anômalas ou mutações dessas células neoplásicas presentes também nas fezes do paciente. É interessante termos um hemograma completo para verificarmos se há, por exemplo, anemia ou não. Radiografia de tórax para a questão da disseminação metastática. Exames de imagem como a sigmoidoscopia e a colonoscopia, assim como o exame baritado que aqui se apresenta. Vejam que o cólon ele está com uma substância contrastante. Vejam essa área onde há uma falha de enchimento desse contraste. Essa falha de enchimento diz respeito justamente à área neoplásica, onde o bário não fica impregnado nessa superfície neoplásica, dando essa imagem em subtração. Os marcadores tumorais, o antígeno cársino embrionário e o CA19.9 também são utilizados, mas não como diagnósticos necessariamente, mas sim como possibilidade de seguir o tratamento do paciente, se essa tumoração ela recidiva, se essa tumoração persiste. Então, esses marcadores nos dão essa possibilidade de interpretação. Nós temos os exames de imagem, ultrassom, a tomografia, a ressonância, a biópsia. E se esse crescimento pode acometer os vasos intestinais, nós podemos lançar mão também da angiografia. Se uma das perspectivas como tratamento é a ressecção daquelas áreas tumorais, se há a possibilidade do acometimento de artérias e veias, é interessante que se faça uma angiografia para, na estratégia cirúrgica, nós sabermos exatamente em quais áreas e em quais circunstâncias estaremos realizando as ressecções colônicas. O tumor de pâncreas, habitualmente é um tumor de cabeça de pâncreas e, por estar localizado ao nível da ampola de Vater, ele determina um bloqueio na circulação de bile e, consequentemente, nós temos a possibilidade do paciente desenvolver icterícia, colúria e acolia fecal. A bilirrubina impregnando o subcutâneo, nós temos a presença do prurido cutâneo. Se não se consegue a eliminação da bile, também há a possibilidade da distensão da vesícula biliar. Pode existir uma dor abdominal ou no dorso do paciente. Em fases mais avançadas, a perda de peso e a perda do apetite pelo paciente. As neoplasias, de uma forma geral, ativam a cascata de coagulação, então nós podemos encontrar distúrbios de coagulação, como o sinal de Trousseau, que é a trombose venosa extensa e recorrente no indivíduo portador de neoplasia. Podemos encontrar também, até na simples radiografia, a percepção de anormalidades do tecido adiposo, pois, existindo uma tumoração nesta região, impossibilita também a drenagem do suco pancreático. Este é extravasado para a cavidade abdominal, fazendo a ação de digestão da gordura peripancreática e posterior
deposição de cálcio, o que nós podemos encontrar em exames de imagem como as anormalidades do tecido adiposo, nada mais do que pela digestão que há pelo suco pancreático, que é impossibilitado de seguir o seu curso normal, extravasando para a cavidade abdominal. Como sinais e sintomas ainda do câncer de pâncreas, nós temos o sinal de Courvoisier-Terrier, que é uma vesícula visível, aumentada, palpável e indolor, que é mais comum justamente nas neoplasias de cabeça de pâncreas periampulares. E vejam que, ao contrário do que nós sabemos na colecistite, que a distensão da cápsula da vesícula biliar determina dor, inclusive a partir daí nós temos o sinal de Murphy, neste outro sinal de Courvoisier-Terrier, a vesícula é palpável, e a vesícula pode estar palpável e é indolor, por uma característica básica. Esse crescimento da vesícula se dá gradualmente, lentamente, então dá tempo a que não haja a percepção dolorosa pelo indivíduo, ao contrário da colecistite, cuja distensão é aguda, levando ao processo doloroso. Nós temos vimos a possibilidade das neoplasias do pâncreas exócrino. Nós agora vamos visualizar as neoplasias do pâncreas endócrino. Então, a depender de quais células constituintes das ilhotas de Langerhans, quais células sejam acometidas, nós podemos ter uma neoplasia que produza mais gastrina, portanto, aumente a produção do ácido clorídrico, como é o caso dos gastrinomas. Nós podemos ter o acometimento neoplásico, o crescimento das células alfa, levando aos glucagonomas, que determinam a maior produção do glucagon, fazendo com que haja maior disponibilidade de glicose no sangue. Os insulinomas, quando nós temos o processo neoplásico desenvolvido nas células beta das ilhotas de Langerhans, com maior produção de insulina. Quando há o acometimento das células delta, nós temos os somatostinomas, maior produção da somatostatina, que regula o metabolismo da glicose, regula a produção do glucagon e da insulina. E peptídeos vasoativos, que são produzidos em maior quantidade quando a neoplasia acomete as células PP das ilhotas de Langerhans. Vejam que na situação de um tumor de pâncreas neuroendócrino, que nós tenhamos a maior produção do ácido clorídrico, ou seja, nós tenhamos o gastrinoma, é possível nós termos úlceras disseminadas ao nível do esôfago e gástrico, o que caracteriza a síndrome de Zollinger-Ellison, onde essas úlceras são múltiplas, onde existe uma maior produção do ácido clorídrico, que pode se dar pela presença de um gastrinoma. Como métodos diagnósticos, nós temos os marcadores tumorais, o CA19.9, o antígeno cársino embrionário. Nós podemos também fazer testes genéticos para a detecção de mutações genéticas hereditárias. Os exames de imagem, nós temos o ultrassom, a tomografia, a ressonância, o PET scan. Nós temos a possibilidade da colangiopancreatografia endoscópica retrógrada para a visualização da região periampular, no caso de uma neoplasia periampular. Da mesma forma, nós podemos ter o subsídio dos exames de imagem angiográficos para vermos o acometimento dos vasos sanguíneos. Podemos realizar a biópsia para detectarmos a presença e o tipo histológico da neoplasia. Vejam aqui uma distensão de vesícula acentuada nessa imagem,
pela presença de um adenocarcinoma justamente da região periampular, um adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, levando a uma distensão da vesícula biliar. Outras neoplasias são a neoplasia de mama, cujos sinais e sintomas são a massa indolor ou dolorosa, edema local mamário, corrimento e sangramento mamilar, a possibilidade de processo inflamatório cicatricial com retração mamilar, a presença também de crostas mamilares nessas pacientes portadoras de tumor de mama. É importante, a inspeção e palpação, e essa pode ser feita pela própria paciente, na inspeção estática, na inspeção dinâmica. Vejam aqui a posição, elevando-se o membro superior, a posição para executar o autoexame, e aqui os movimentos necessários em dedilhar do tecido mamário para a detecção de massas tumorais. Aqui apenas a visualização do procedimento de autoexame mamário. Vejam aqui uma ilustração de um tumor e o conceito do linfonodo sentinela, que é aquele primeiro linfonodo acometido pelas células neoplásicas. O segundo, terceiro, quarto e assim por diante serão os linfonodos não sentinela. Como métodos diagnósticos, nós temos marcadores tumorais específicos, como os que aqui estão. Nós temos também a possibilidade dos testes genéticos para a detecção de mutações genéticas. Como métodos diagnósticos, nós temos a mamografia, o exame radiológico do tórax. Vejam aqui a mamografia com a detecção de uma estrutura tumoral. Temos a possibilidade da cintilografia óssea, a tomografia computadorizada e a por emissão de pósitrons e a ressonância magnética. Existe uma classificação radiológica denominada de BIRADS, que apresenta para cada um dos seus estadiamentos um significado e uma conduta específica. O BIRADS 0 seria um exame incompleto em que necessita exames adicionais ou a repetição do exame radiológico. O BIRADS 1, ele é um exame normal, cuja conduta é o controle anual radiológico. O BIRAD 2 já se percebem alterações benignas, porém o controle ainda permanece anual. No BIRAD 3, o exame é provavelmente benigno, mas há uma necessidade de se espaçar, ou melhor dizendo, de se diminuir o tempo para a realização desses exames radiológicos, que passam a ser semestrais. O BIRADS 4 já há uma lesão suspeita de câncer, tendo a necessidade da realização de biópsia. O BIRADS 5, a lesão é altamente suspeita para câncer, também indicado a biópsia para sua confirmação. E o BIRADS 6, a lesão já entra como diagnóstico de câncer, e aí nós temos que fazer o tratamento oncológico da paciente. Em relação ao tumor de próstata, vemos aqui o estadiamento T1, T2, T3, T4, com um aumento volumétrico e o aumento no acometimento local do tumor. Vejam que aqui nós temos também a compressão da parede do reto, daí a importância também do toque retal, para que nós tenhamos a possibilidade da palpação dessa superfície aumentada em volume, de característica irregular, endurecida, que podemos ter a percepção do toque retal. Os pacientes, eles podem ser assintomáticos ou pelos sintomas e sinais compressivos ter uma micção frequente. Vejam que aqui eu posso ter uma compressão da uretra prostática, levando a uma retenção de urina e, consequentemente, ao processo de micção mais frequente pelo paciente.
Por esse processo também compressivo, o fluxo urinário pode se tornar fraco ou entrecortado, interrompido. Pode existir dor, ardor e sangue ao urinar. Pode existir o acometimento dos nervos responsáveis pela potência masculina, levando ao quadro de impotência sexual. Pode existir também, pelo comprometimento da inervação regional, uma perda do controle da contração de bexiga e do intestino, devido justamente a essa compressão tumoral das áreas neurológicas próximos a esse tumor. Há a possibilidade também, pelo mesmo raciocínio, de déficit de força e parestesias em membros inferiores. Há a possibilidade de metástases, principalmente as metástases ósseas, lombosacrais, mas também em fases mais avançadas, perda de peso, anemia do paciente. Como métodos diagnósticos, nós temos o PSA, antígeno prostático específico, que em homens, um PSA abaixo de 2,5 nanogramas por ml, ele indica uma necessidade de seguimento a cada 2 anos, porém, se esse nível está acima ou igual a 2,5 nanogramas por ml, é necessário que esse homem realize o rastreio do PSA anualmente. Como métodos diagnósticos, nós temos a ultrassonografia transretal, a cintilografia para a obtenção das imagens de comprometimento ósseo da neoplasia já metastática prostática, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a importância acentuada do toque retal e da biópsia para a detecção de fato da neoplasia e do seu tipo histológico. E esse aqui, pessoal, nada mais é do que uma cintilografia, é o Prostacint, uma cintilografia de células metastáticas da próstata, que podem se localizar em outras áreas que não áreas ósseas. Então, nós temos a varredura cintilográfica por participação de anticorpos específicos para as células prostáticas metastáticas em outras regiões do nosso organismo que não as estruturas ósseas. É a cintilografia, é a varredura Prostacint. Em relação aos tumores cerebrais, vejam que muitos desses tumores eles têm efeito compressivo, efeito de massa no encéfalo, rechaçando as estruturas medianas, comprimindo ventrículos, podendo então dar uma série de sintomatologias e também sintomatologias variadas a depender de quais áreas corticais estejam acometidas. Então, o indivíduo ele pode apresentar sintomas gerais como cefaleia, náuseas, vômitos. Se há um crescimento mais na área visual encefálica, pode o indivíduo apresentar déficit visual. Se o acometimento neoplásico é mais na área do cerebelo, por exemplo, ou de áreas outras relacionadas ao equilíbrio, então nós temos o déficit de equilíbrio para aquele paciente. Pode existir o acometimento, por exemplo, de áreas frontais, levando a alterações na personalidade ou comportamento do paciente. Pode existir crises convulsivas, pode existir uma maior sonolência do paciente. Vejam que esses sinais e sintomas, nós temos aqueles que são os sinais e sintomas mais gerais, mas ao mesmo tempo também podemos ter sintomas específicos. E obviamente esses sintomas específicos vão depender de quais áreas corticais sejam mais acometidas por esses tumores. Nós podemos ter uma área motora mais acometida, nós podemos ter uma área do córtex visual mais acometido, nós podemos ter uma área mais do córtex auditivo acometido. Então vejam que a sintomatologia ela é específica a depender da topografia dessa neoplasia. E aqui nós temos a ilustração do que nós chamamos de homúnculo de Penfield, que são as projeções corticais relativos às percepções somatosensoriais e ao córtex motor.
Vejam que aqui há uma grande projeção para a motricidade da região cefálica, para a sensibilidade da região cefálica, da mão. Então, são projeções corticais de áreas relacionadas à percepção somatosensorial e também ao córtex motor, que vão estar relacionadas diretamente à área de crescimento dessas neoplasias. Em outras palavras, eu posso ter um déficit motor, um déficit sensitivo, a depender das áreas de acometimento neoplásico do sistema nervoso central. Como métodos diagnósticos, nós temos aquele princípio básico de possibilidade de acometimento metastático pulmonar, a radiografia de tórax. Nós temos a tomografia computadorizada convencional, a tomografia por emissão de pósitrons, o PET scan. Nós temos a ressonância magnética convencional, a ressonância magnética funcional, em que nós pedimos ao paciente para realizar determinadas tarefas e a partir daí fazemos a correlação da área tumoral com a área funcional do encéfalo, até para uma programação cirúrgica na ressecção dessas tumorações. Podemos fazer também uma ressonância magnética voltada às áreas perfusionais. Sabemos que as áreas neoplásicas demandam mais sangue para o maior crescimento e multiplicação celular, então nós podemos dar uma ênfase também ao aspecto perfusional, observando áreas onde exista o aumento da perfusão, que são áreas relacionadas ao crescimento tumoral. A espectroscopia de ressonância magnética, que é uma ressonância mais específica, que vai através das densidades dos tecidos neoplásicos e não neoplásicos, vai nos dar uma perfeita distinção das áreas acometidas ou não pela neoplasia e chega até ao ponto de poder dar indícios de qual especificidade histológica é o tumor. Nós temos as angiografias para a percepção do acometimento dos vasos sanguíneos por aquele tumor específico. E nós temos a biópsia para a confirmação da neoplasia e do tipo histológico da patologia. Então, as imagens auxiliam bastante no diagnóstico dessas neoplasias. Pessoal, obrigado pela atenção. Irei postar o vídeo para vocês no YouTube. Obrigado, uma boa tarde, até mais.